A pergunta agora é se houve trecho ou trechos da Bíblia cuja tradução foi sobremaneira difícil, foi muito mais difícil do que todos os outros. Estimamos que determinamos 90% das traduções dos versículos da LTT, das suas palavras, apenas colocando três coisas lado a lado. O texto recebido, a Almeida 1681, 1753, e a King James 1611, que é a rainha de todas as traduções. Em 90% dos casos das palavras dos versículos, essas três fontes se harmonizavam completa e perfeitamente. Então só tivemos que expressá-los em um português o mais literal e fielmente possível, esforçando-nos para ficar o mais próximo possível da própria ordem das palavras em grego. Nem sempre isso foi possível, mas quando era possível, eu me esforcei para dar a mesma ordem das palavras em grego, porque a ordem dá ênfase. Eu não sei exatamente o critério que Deus usou, mas se eu seguisse o mais possível a ordem que Ele usou das palavras, eu estaria próximo ao intento dele. Em outros 9% a mais, que primeiro eu falei de 90%, agora mais 9% dos versículos, nós precisamos de um pouquinho mais de tempo e colocamos entre 6 a 22 Bíblias ou interlineares, as Bíblias mais literais possíveis nos seguintes idiomas: português, espanhol, italiano, inglês e francês. Então comparamos não só com 3, mas com 6 a 22 fontes. E o peso das evidências foi muitíssimo maior no sentido. Então, quando houve alguma dificuldade, em vez de eu resolver em 1 segundo, eu poderia levar 10 minutos examinando essas 6 a 22 Bíblias e chegava sempre a uma solução com relativa facilidade. E sempre, ao que me lembro, sempre essa solução se harmonizou perfeitamente com a King James de 1611. Nunca ficou em conflito, nunca ficou diametralmente oposta a ela. Nos restantes 1% dos versículos, que foram os casos mais difíceis, à primeira vista, poderiam haver duas alternativas de tradução que pareciam igualmente aceitáveis. A diferença era pouca, mas tinha uma tradução A que parecia 60% aceitável e outra B que parecia 40% aceitável. E os conteúdos, os ensinos eram um pouquinho diferentes. Aí, nesse caso, nós levamos bastante tempo. Nos debruçamos nesses versículos, horas, dias, às vezes não chegávamos a uma conclusão, deixávamos na prateleira, meses depois voltávamos ao assunto. E nesses casos, usando todas as ajudas de que dispunhamos, adotamos, ao final, a alternativa que melhor se encaixava com o contexto. Que havia, gramaticalmente, duas alternativas mais ou menos igualmente possíveis. Mas o contexto, que é o contexto imediato, que é o contexto um pouco maior do capítulo, do livro e da Bíblia toda, quando ela apontava numa direção, nós então desempatávamos entre as duas alternativas gramaticalmente quase igualmente aceitáveis, nós desempatávamos com a mais sã doutrina unânime das Escrituras. Novamente, ao que lembramos agora, a tradução que adotamos usando esse critério sempre se harmonizou com a King James. Nunca ficou diametralmente oposta a ela. As línguas modernas simplesmente não têm equivalentes para os tempos dos verbos gregos.
Daí as mais excelentes traduções, como a King James, a ACF, a Reina Valera, a Olivetti, etc., são justificadas em traduzir vários tempos de um mesmo modo. Porque você tem 3 tempos em grego, mas só tem um tempo em português, então tem que traduzir para aquela maneira. Então essas traduções perdem a noção do que era no original, mas tem justificativa, porque nós não temos em português aqueles tempos do grego. Outras vezes mudam imperativos para futuro ou futuro para imperativo. Também mudam formas gregas que soam um pouco esquisitas nos nossos ouvidos e mudam para que pareçam mais naturais. Eu procurei identificar o exato tempo e voz de cada verbo grego de Mateus e Apocalipse. O diferencial da LTT é que talvez fique mais difícil o estilo de português, menos belo, menos natural, mas meu objetivo foi refletir exatamente o verbo, o tempo, a voz que você encontra no grego. Então, se é plural, eu uso plural. Se é singular, eu uso singular. Se é futuro, eu uso futuro. Se é imperativo, eu uso imperativo, e assim por diante. Entre outras coisas, eu criei uma convenção. Por exemplo, o auxiliar haver sinaliza que o tempo é aoristo. O aoristo indica que uma ação ocorreu completamente, mas não implica se a ação ou o feito permanecem. Então, o aoristo eu traduziria, por exemplo, por havendo tropeçado. Eu usei o auxiliar do verbo haver. E quando é um tempo perfeito, que indica que não só a ação foi completa, mas o efeito dela permanece até hoje, o mesmo permanece para sempre. Então, eu usei o auxiliar ter. Por exemplo, eu traduziria tendo sido salvo pela fé, significando que foi salvo de uma vez para sempre. Isso é imutável, isso é permanente, persevera por todos os tempos. Outras convenções são descritas em uma tabela preliminar na Bíblia LTT em papel. Tudo isso me levou muito tempo e me deu muito medo para não errar. Tive medo de errar. E procedendo de Mateus a Apocalipse, eu acho que examinei todo o Novo Testamento, olhando os verbos, os tempos, a voz, pelo menos umas 4 vezes. E eu sempre procurei deixar bem diferenciado qual era a exata forma do verbo em grego, tanto o tempo como a sua voz. Houve algumas pouquíssimas palavras, não me lembro se 5 ou se 50, onde a tradução foi extraordinariamente difícil, particularmente quando poderia dar a aparência de que eu iria diferir da King James, o que eu evitei o máximo possível. Um desses casos foi Gálatas 1,19. E outro dos 12 apóstolos, algumas coisas eu estou lendo, era melhor você estar lendo na sua Bíblia LTT. Então eu vou ler sem os itálicos. Viu? Vou ler sem os itálicos. E outro dos apóstolos não vi eu, mas vi Jacobo, o irmão de o Senhor, Jesus. A explicação da dificuldade é que a expressão eime, em grego, pode ser considerada e traduzida de 2 modos, de acordo com o contexto, tanto o contexto imediato como o contexto mediato. O modo mais frequente, eime,
é uma conjunção. No modo mais frequente, eime é uma conjunção. Isso é, uma partícula que une, aliás, uma palavra que une duas orações, cada uma com um verbo visível ou invisível ou somente implícito. E é uma conjunção adversativa, que pode ser traduzida como mas, porém, todavia, etc. E o modo menos frequente de tradução, que ocorre menos vezes, traduz eime como uma preposição. Uma preposição une dois elementos que estão dentro de uma só oração. A oração tem um só verbo, visível ou implícito. Ou então une expressões que não têm verbo. E a preposição cria e mantém uma relação entre dois termos. É uma preposição acidental traduzível como exceto, salvo, com exceção de, se não por, se não, a não ser que, etc. Então, eime pode ter essas duas traduções. A tradução mais rara, exceto, a tradução menos usada na Bíblia é exceto. Ela é usada pela grande maioria das Bíblias e causa uma contradição, pois nenhum irmão de Jesus, tal como Jacobo, foi apóstolo. Jacobo é traduzido em português como Tiago, mas eu preferi deixar como Jacobo. Então, nenhum irmão de Jesus Cristo se converteu antes da ressurreição dele. Os irmãos tinham inveja de Jesus, os irmãos o odiavam, nenhum deles foi convertido durante a vida de Cristo, nenhum deles foi escolhido como um dos apóstolos, e os apóstolos são somente 12, mais Matias, em substituição a Judas, e mais Paulo, que é o apóstolo para os gentios. Então, para os judeus, foram somente 12 apóstolos, Matias substituindo Judas, e para os gentios tivemos mais um, então tivemos 13 apóstolos e somente esses. Então, cria uma contradição. Essa tradução, exceto, não vi nenhum dos apóstolos, exceto Jacobo, dá a impressão que Jacobo era também um apóstolo, e para ter sido um apóstolo, tem que ter sido escolhido por Jesus Cristo pessoalmente, e nós não vemos isso na Bíblia, que foi Jesus corporalmente que o escolheu. Para ser apóstolo tem que tê-lo visto depois da ressurreição, e não há nenhuma indicação na Bíblia que isso ocorreu com Jacobo. Então, eu usei a tradução que é a mais frequente para eime. É a tradução mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e essa não causa contradição. Então, a tradução que eu adotei em Gálatas 1,19. E outro dos apóstolos não vi eu, mas vi Jacobo, o irmão do Senhor Jesus. Se o tempo não fosse curto, eu poderia dar outras explicações desse verso. Mas elas estão, grande parte delas já estão nas notas da LTT, você pode consultar gratuitamente no software The Word. Então, vou evitar usar mais tempo agora. Note somente uma coisa, eu não contradisse a King James. A King James usa a palavra save. É como se dissesse, não vi nenhum dos apóstolos, save Jacobo. E nos dias de hoje, save, em inglês, significa exceto. Mas, nos dias em que a King James foi traduzida, foi editada em 1611, foi traduzida antes disso, é claro. Então, nesses dias, até o século XVII, save
ainda podia ter o sentido que eu estou usando. Não significava exceto, porque exceto dá a ideia de que a pessoa excetuada pertence ao grupo maior. Hoje, quando se diz, eu não vi nenhum dos irmãos, exceto o primeiro, você implicitamente está dizendo que aquele primeiro é um dos irmãos. Mas em 1611 isso não era obrigatório. Há um artigo no site que você pode ver. O artigo, acho que começa com as palavras Gálatas 1:19. Procure que você vai achar. Então, eu não contradisse a King James. Eu somente não sigo a interpretação que hoje, em 2018, se dá para a palavra save. Isso está... se você tivesse acesso ao dicionário inglês Oxford, você veria que naquela época podia a palavra save ter o sentido que eu estou usando.